Olá, povo de Deus, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu venho através desse vídeo, para que nós venha crescer, no conhecimento, porque a palavra fala de Deus que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade, Não falando de religião, mas a minha religião é a palavra, amém? A minha religião é a palavra de Deus que pronuncia o evangelho, as boas novas, que pronuncia Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ponto final. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Deus está em busca daquele que adora o Pai em espírito e em verdade, amém? Estamos no episódio grandioso aqui. Eu vou ler, que você possa entender. Se você tiver uma Bíblia, leia o contexto, que eu creio que Deus ele vai falar fortemente ao teu coração, e as escamas do nosso olhos, nosso olhar, o nosso entendimento será aberto. Por quê? Através da palavra. Que palavra? A palavra de Deus, amém? Estamos no episódio aqui em 1 Reis 18, verso 36. Escute isso. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu é Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu é o Senhor, o Deus, o que faz o coração deles voltar para ti. 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Amém? Podemos entender aqui que o profeta Elias está diante de Acabe, está diante de Israel. Israel, uma nação que Deus o concedeu, que Deus chamou, que Deus levantou. Mas Acabe, através da tua esposa Jezabel, e Deus chamou esse povo, e ali começa a entrar o que? A idolatria, os deuses, falsos, os deuses de pedra, de barro, Deus que não é Deus, amém? E o povo começa o que? Essa idolatria, esquecendo o Deus, o Criador dos céus e da terra, e começa a colocar as imagens, começa a adorar, e não há outro Deus a não ser o nosso Criador dos céus e da terra. E ali Elias fala que diante da palavra que não iria chover durante 3 anos e meio. E Deus, o Criador dos céus e da terra, ele fecha a janela do céu e não há chuva durante esse tempo. Mas o profeta, o homem de Deus, Deus fala com ele novamente, e ele vai, a mostrar que só tem um Deus, não há outro Deus, e vai diante Acabe novamente, e manda o que? Reunir todo o povo, reúne seus profetas, a palavra fala que são mais de 450 profetas, de profeta que adora o Deus de Baal,
Reúne seus profetas aí. E vou o quê? Vamos convocar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que não há outro Deus. Vamos lá. Vamos fazer um holocausto. E o Deus que responder com fogo do céu, esse é Deus. E todo o povo vai. Eles gostaram da ideia? Tá bom, vamos até lá. E ali eles fazem o altar, fazem o sacrifício. E ali eles começam a fazer os seus rituais, começam a fazer as suas danças, a se cortar, né? E o Deus dele não responde. O Deus dele não manda fogo. Amém? A palavra fala que desde manhã até a tarde o povo gritava, os povos se cortavam. E o profeta falou: será que o Deus de vocês está dormindo? Será que eles foram dar uma voltinha, dar um passeio? Será que eles não estão escutando, não? E nada acontece. Aí começa esse episódio aqui. Elias vai, tá bom. Cadê o Deus de vocês? Não responde. Aí, ó, vou arrumar o altar. Elias vem e arruma o altar. Amém? Põe as 12 pedras, cava uma valeta, coloca água na valeta, coloca o sacrifício, e começa esse episódio, né? A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou a Deus de Abraão, a Deus de Isaac, a Deus de Israel, que não há outro Deus que nós servimos. Amém? E esse Deus poderoso faz o quê? Responde com fogo. E lembre, né, até o holocausto. E é consumado aquele sacrifício. Amém? Entenda isso, amado irmão. Quando você serve um Deus todo poderoso, não é um Deus feito de madeira, não é um Deus feito pela mão humana, não é um Deus feito pela mão dos homens, mas é um Deus que é espírito. E ele busca os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. É um Deus que não precisa de uma imagem você se prostrar. Você pode estar onde você estiver, somente abra o teu coração, que ele vai te responder. Esse altar é o seu coração. Amém? A água representa o Espírito de Deus. Amém? E o fogo representa o que? O Espírito Santo de Deus. Amém? E o sacrifício é eu e você. Amém? Eu e você agora somos um sacrifício vivo. Mas na cruz do Calvário foi o último cordeiro, né, que foi entregue por mim e por você. Na cruz do Calvário, para a remissão do nosso pecado. Amém? Agora o que? Não tem outro intermédio, não tem outro, né? Agora o acesso está aberto para mim e você falar com o Pai, o Criador dos céus e da terra. E Deus busca os verdadeiros adoradores e respondeu o que? Fogo do céu. Amém, amado irmão? Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, ou passando, ou atravessando, mas existe e tem o Deus Criador dos céus e da terra. Creia em Deus, como o profeta falou, Josafá. Creia em Deus e estará seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Creia em Deus, que está seguro que Deus, o Criador que rege, amém? Que através da palavra dele, ele haja a luz. Tem lá através da palavra. Então creia na palavra, amado irmão. Creia na Bíblia Sagrada. Busque entendimento na Bíblia, busque entendimento, mas foi os homens que escreveram, sim, foi os homens, mas inspirado por Deus, e essa palavra está se cumprindo até o dia de hoje, porque a palavra fala o quê? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Olha o índice, olha o jornal, olha o caos que estamos passando e enfrentando. E a Bíblia é mais autorizada do que o jornal. Então creia na palavra. Há muitos profetas que não são profetas. Há muitos deuses que não é Deus. E o povo está indo aonde? Amém? E o povo está indo dando ouvido. Por quê? Não dá crédito na palavra de Deus. Somos falhos e pecador. Sim, não somos perfeitos. Por isso que Jesus veio. Amém? Porque não encontrou nenhum perfeito. Ele olhou para Moisés, pecou.
olhou para Elias também. Humanos, nós somos humanos. Somos falhos e pecador. Mas veio Jesus, cumpriu toda a lei. Amém? Não pecou, nele não houve nenhum pecado. E através dele, através do sangue dele, somos redimidos, somos perdoados, somos lavados e somos salvos através de Cristo Jesus. Não há outro que possa salvar você, amado irmão. Não adianta falar, mas eu creio em Deus, mas tem uma idolatria na sua frente. Jogue isso fora, adore a Deus, o verdadeiro, que aqui está a Bíblia Sagrada. Para mim e para você, não é eu que estou dizendo, mas é a palavra que está dizendo. Amém? E ele fez o quê? Orou em frente ao altar. Faça um altar na tua casa. Como que é o altar? Altar de o quê? De adoração. Altar de louvor. Altar de falar com Deus. Não é só você fazer pedido para Deus. Ah, vou fazer pedido. Não, irmão, é falar com Ele, abre o seu coração, receba Ele como seu único, suficiente Salvador da sua vida. Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Amém? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Somente Ele pode, somente Ele liberta, somente Ele transforma. Amém? O mundo te rejeita, o mundo te acusa. Amém? Mas Deus não, irmão. Deus não. Amém? Ele não olha para a tua aparência, Ele não olha para a minha aparência. Quem era eu? Quem era tu? Hein? A Bíblia fala o quê? Antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos lá. Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas quem tem Cristo, nova criatura é. Ou seja, você tem o quê? Essas duas jornadas. Quando você conhece Cristo, você acaba a viver o novo de Deus. Você vai viver, antigo homem, antes de Cristo, como eu sou agora, depois com Cristo. Amém? Receba essa palavra, levanta um altar e creia que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel vai responder você com fogo. Amém? E que tudo que não provém do Senhor vai ser queimado. Amém? E Ele vai te responder. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel. E os profetas de Baal, os profetas, né? Os que adoram os deuses de pau, de madeira. Amém? Não, amado irmão. Deus é espírito e verdade. E Deus respondeu ali o profeta Eliseu. Amém? Através do quê? Da comunhão, da intimidade. Tem intimidade com Deus. Tem intimidade com o Pai. Tem intimidade com a palavra. Amém? Que você vai ouvir. E Deus vai falar com você fortemente. Amém? Deus abençoe a tua vida abundantemente. Nessa tarde. Deus é contigo.